Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o curso técnico de edificações. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Paula, arquiteta, e esse é o canal Vaidade de Arquiteta aqui no YouTube. Eu venho falando de arquitetura, mas muitos de vocês não sabem que eu também fui técnica de edificações. Eu fiz técnico em edificações antes de fazer faculdade de arquitetura e eu queria muito falar sobre esse assunto com vocês. Então vamos conferir o vídeo? Gente, para começar, como que eu pensei assim em fazer técnico de edificações? Por que eu fiz técnico de edificações? Quando eu estava no ensino fundamental, eu sempre quis fazer escola técnica visando a arquitetura. Como eu disse para vocês no vídeo Por que Arquitetura, eu sempre quis ser arquiteta. Então eu ficava viabilizando a forma mais perfeita, mais coerente de chegar nessa faculdade. Quando eu fui para a quinta série, na época, que era ginásio, eu soube que existiam cursinhos que colocavam você em escolas técnicas, em escolas militares. Então, desde a quinta série, que era na época o primeiro ano do ginásio, eu comecei a me organizar para fazer escola técnica. Daí eu fui pesquisando qual era o curso que tinha mais a ver com arquitetura e eu descobri que era edificações ou, em algumas outras instituições, construção civil. Daí eu comecei a pesquisar em quais instituições eu podia fazer esse tipo de curso técnico. E aqui no Rio de Janeiro existem duas escolas bem conhecidas, bem renomadas, que são o Cefet e a Faetec. Tudo bem. Então eu já comecei a me direcionar para uma das duas. Na oitava série eu fiz um pré-técnico porque a minha escola era muito fraquinha e eu tinha consciência disso. Daí eu pedi para minha mãe me inscrever num cursinho pré-técnico, um preparatório para fazer prova para a escola técnica. Nem sei se isso existe mais, mas na época era muito comum a pessoa fazer um pré-técnico. Eu estudei numa escolinha aqui da ilha que preparava para essas instituições de curso técnico para nível médio. Fiz a prova do Cefet e da Faetec. No final das contas, eu fui aprovada nas duas instituições, só que quando começou as aulas efetivamente, o Cefet estava em greve, então eu comecei estudando na Faetec, fiz matrícula na Faetec, e quando o Cefet voltou da greve, eu já estava muito empolgada na Faetec, já tinha feito amigos, então eu decidi ficar lá. Eu fiquei na Faetec, Ferreira Viana, do Maracanã, que pra mim foi a melhor escola que eu já estudei na minha vida, assim, era uma escola maravilhosa, com pessoas maravilhosas, professores super comprometidos. Eu vivi as melhores experiências da minha vida, com certeza, e onde eu aprendi realmente a ter amor pela construção civil, pelas edificações, pela arquitetura, só reforçou o que eu já sentia antes. Então foi aí que eu comecei a vivenciar de verdade o que era trabalhar com construção civil e ter uma noção, aquela pitada da arquitetura dentro de uma escola ainda. Então eu fazia ensino médio e técnico tudo junto. Era um colégio integral de segunda a sábado, mas eu amava. Eu separei para vocês quais as disciplinas que eu tive no curso técnico, na minha grade, para vocês terem uma noçãozinha. E vou falar um pouco sobre o que faz o profissional de edificações em si. Sobre a grade, como eu disse para vocês, eu estudei na Escola Técnica Estadual Ferreira Viana, aqui do Rio de Janeiro, do grupo Faetec. E a minha grade era formada por todas as disciplinas de ensino médio normal, aqueles que você também vai ter em uma escola normal, somadas às disciplinas voltadas para o meu técnico. Dois diferenciais de disciplinas normais seriam a matemática e a física. Muita gente me perguntou se teve muita matemática e física no curso técnico, e tem sim. Nos 3 anos a gente tem matemática normal, física normal, matemática aplicada e física aplicada, que são mais voltadas para quem vai entrar nessa área técnica, quem vai precisar mais da matemática. E isso ajuda inclusive os alunos que vão cursar engenharia depois da escola técnica. É um adianto muito grande. Então eu tive física e matemática aplicada nos 3 anos de ensino médio técnico. Das disciplinas de ensino técnico, eu tive 3 módulos, né? Um módulo que se chamava módulo básico, um módulo que se chamava módulo 2 e o módulo que se chamava habilitação em técnico de edificações. A carga horária total só de aulas técnicas foi de 1.920 horas. Então, assim, por isso que eu não sou uma pessoa muito crente nesses cursos técnicos que oferecem por aí muito rápidos, cursinhos de 1 ano, cursinho de meses. Eu não sou uma pessoa que bota muita fé nisso, porque eu tive tantas horas, tantas aulas, e isso foi tão fundamental para formar a profissional que eu virei como técnica de edificações, que eu acho fundamental que você faça uma boa escola técnica, de pelo menos 1 ano e meio. Então, no módulo 1, eu fiz a parte de informática básica,
que tinha toda essa parte de computação, que a gente ainda não tinha muita noção na época, ninguém mexia muito em computador como é hoje. Então tinha pacote Office, a internet básica, o computador em si, como é que ele se dividia. Tive desenho técnico e desenho básico, que foram duas disciplinas maravilhosas, que inclusive eu tive novamente na faculdade de arquitetura e que ensinam você tudo sobre a base do desenho, né? As técnicas de desenho, o uso do compasso, o uso das métricas, o uso do escalímetro, tudo que você vai precisar também no curso de arquitetura. Então foi muito bom fazer esses desenhos. Tive também tecnologia das construções, que foi ótimo, porque mostrou como era realmente as tecnologias aplicadas à construção civil, como que a gente podia usar, como que a gente podia averiguar, fiscalizar. Então foi ótimo para mim, eu também amei e usei também na faculdade de arquitetura em processos construtivos. No módulo 2, eu tive as disciplinas de instalações prediais, que foi maravilhosa. Depois, inclusive, como técnica de edificações, eu trabalhei com instalações prediais de gás. E muitas pessoas da escola técnica, como técnicos, trabalharam com instalações. Eu acho que é uma das disciplinas mais importantes desse curso técnico. Tive materiais de construções, onde a gente especificava materiais, entendia do material, aprendia quais materiais estavam envolvidos na obra. Tive também topografia básica, que ensinava marcação de terreno, planealtimetria, terrenos escalonados, curvas de nível. Então aprendi tudo isso em topografia e na faculdade de arquitetura tem 2 topografias, então ajuda muito. Mecânica dos solos, onde você aprendia sobre o solo, né, a geomorfologia, tudo a ver com o solo, onde você está implantando as suas fundações, que é muito importante para o técnico de edificações, sondagens, entre outras coisas, que tem a ver com a mecânica dos solos. É uma matéria super pesada, difícil pra caramba, e a gente ainda tinha sábado de tarde, era um suplício. Mas foi muito bom. Resmate, que é a resistência dos materiais. Na arquitetura também tem resmate, na engenharia tem resmate. Então, assim, é uma matéria muito importante. Difícil pra caramba, é aquela física pesada que mexe com a resistência dos materiais, cisalhamento, tensão, tudo isso você vai ver em resmate. No último módulo, que era o módulo de habilitação mesmo em técnica de edificações, nós tivemos do projeto final, que era aquilo que reunia tudo que a gente já tinha tido no técnico de edificações. Tivemos também tecnologia do concreto, que era muito importante. Como vocês sabem, o concreto armado é ainda uma das técnicas mais importantes dentro das edificações, do uso e construção nas edificações. Tivemos orçamento, que era uma parte mais de planejamento de obra, como calcular o orçamento, fazer orçamento, reunir todas as informações de um orçamento e apresentar. Tivemos também práticas de obras, que era muito legal, te punha num canteiro de obra para você saber qual era a realidade, tinha visita técnica, foi ótimo. Tivemos também organização empresarial, que é a parte mais de gestão mesmo, em que o técnico de edificações pode trabalhar, muitos técnicos trabalham em planejamento. E segurança do trabalho, que era a parte específica de fiscalização e segurança do trabalho, aplicações das normativas. E é uma parte que também tem muitos estudantes de edificações trabalhando, apesar que hoje em dia temos muitos seguranças do trabalho, né? Mas eu sei sim que tem muitos estudantes de edificações, técnicos de edificações, que fizeram estágio ou que trabalham nessa área. E essas foram as minhas disciplinas da grade técnica. Então agora eu vou falar um pouquinho do que o técnico de edificações faz no mercado. O técnico de edificações está aí para desenvolver e executar projetos de edificações. Quando você faz edificações, você se vincula ao CREA, ganha o seu registro e você pode sim trabalhar nas obras planejando e executando edificações de pequeno, grande e médio porte, ou sozinho ou em conjunto com engenheiros e arquitetos habilitados. É responsabilidade do estudante de edificações saber as normas técnicas e saber aplicá-las, fiscalizá-las, estar por dentro de toda a normativa ambiental, de saúde, segurança e higiene dentro do canteiro de obra, dentro do seu projeto. O técnico de edificações está apto para execução, orçamento e assistência técnica no desenvolvimento de projetos de edificação. O técnico de edificações também possui responsabilidade técnica dentro dos projetos edificados. Eles atuam em todas as etapas de projeto em diferentes frentes. Por exemplo, o técnico que trabalha em escritório pode trabalhar com especificação de materiais, projeto de instalações e cronograma dos operários, também em planejamento e fiscalização remota dos projetos em construção.
O técnico que trabalha em obra, ele é o braço direito do engenheiro. Ele pode trabalhar com planejamento em obra, com fiscalização de obra, garantia das etapas do processo construtivo e avaliação do material e do pessoal. A média salarial de um técnico de edificações, hoje em dia aqui no Rio, gira em torno de R$ 2.700 a R$ 4.900. Mas eu, pessoalmente, conheço técnicos que ganham mais e menos que isso. Isso depende da empresa em que você vai estar sendo contratado e também da qualidade do seu trabalho, com certeza. É fundamental que você seja sempre o melhor técnico que você possa ser. Eu, quando me formei em edificações, eu fiz o estágio obrigatório após terminar, o ensino. Eu não fiz concomitante porque eu fazia pré-vestibular e eu fiz na SEG Companhia de Gás, trabalhando com instalações prediais. E adorei, gente. Para mim foi ótimo. O técnico de edificações me fez ser uma profissional melhor. Foi fundamental para mim ter tido todas as aulas que eu tive de instalações, porque eu me virava super bem, sem problema nenhum. Me virava bem no estoque, me virava bem no atendimento ao cliente, com resoluções técnicas na obra. Eu sei que eu fui construída e moldada em base pela FATEC, pelo meu técnico de edificações. E muita gente me pergunta se é imprescindível fazer técnico de edificações para entrar na faculdade de arquitetura. Eu respondo para vocês que não, porque eu conheci muitas pessoas que não fizeram técnico em edificações antes da faculdade e se tornaram excelentes arquitetos, se deram muito bem na faculdade de arquitetura. Mas eu tirei vantagem em muitas matérias. Eu não tinha dificuldade nenhuma em desenho técnico e básico, porque eu já tinha visto tudo na escola técnica, em processos construtivos, em instalações, nos projetos em si, eu já sabia muito bem como lidar. Consegui estágio muito mais rápido, porque eu já tinha uma expertise desde o técnico de edificações. Então eu digo para vocês que o técnico de edificações ajuda muito na faculdade de arquitetura, apesar de ser dispensável, sim, não é obrigatório você cursar um técnico de edificações. Então, se você não cursou, relaxa, mas se você tem a oportunidade de cursar, se esforce para conseguir cursar, porque vai valer muito a pena para você. Então, pessoal, essas foram as minhas dicas do técnico que eu fiz em edificações, porque além de arquiteta, eu sou sim técnica de edificações também. Se você gostou do vídeo, dá like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal para receber todas as novidades em primeira mão e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijão e até lá!